Mas o que você está preparando aí para a gente que até agora não sabemos? Eu já comi e tá bom. Bom, então, o pirão não é uma das coisas que eu acredito sejam mais reconfortantes. Todo mundo aqui deve ter passado alguma temporada em casa de vó, de tia, no interior, em qualquer lugar. Sempre são aqueles lugares paradisíacos onde a gente se encontra, onde nós somos absorvidos pela cozinha sentimental, que eu acho que, de fato, é essa cozinha que nos faz crescer, que nos faz ser gente, que nos faz ser humanos, amorosos, uma série de coisas, a cozinha do sentimento faz a gente sentir. Eu fiquei muito emocionado, né, quando eu vi a Paloma, não a reconheci, ela está de cabelo grande. E a história da família da Paloma, né, é uma história que o Brasil conhece, o mundo conhece. E quando a gente era criança, eu tinha uma tia, sabe aquela tia brava do colégio de freira, não deixava ler as obras de seu pai, porque eram obras que meninos de 9 anos não podiam ler. E eu já tinha lido tudo. Eu tinha lido Jorge Amado e tinha lido também José Lins do Rego, que também era um cabra imoral. Criança não podia ler essas coisas. Mas todas elas, acredito que fizeram parte desse caldeirão que está aqui. Na verdade, aqui nós temos peixe, não é? Cabeça de peixe, na verdade, cebola, tomate, coentro, que paulistano não gosta, mas eu estou aqui há 23 anos e tudo que eu boto nas minhas comidas é muito coentro sempre, todo mundo come. Se reclama, reclama escondido de mim. Eu adoro que reclame escondido, porque aos poucos nós vamos absorvendo tudo isso que tem aqui dentro. Então aqui dentro tem bastante coentro, não é? Quem não gosta vai provar e vai sempre aprendendo a mudar, a entender a riqueza que nós temos no nosso país. E aí, quando a gente estava conversando o que fazer, a Guta falou assim, não, Carlos, faz um pirão, né? Porque a mandioca, vai fazer um bolo é muito bacana, podia fazer um bolo de mandioca, uma tapioca não ia dar tempo. Abri aqui. Tapioca não ia dar tempo, porque também ia ser uma delícia. Mas um pirão é uma coisa que remete a mim, dá logo sono, não é? Diz que todo nordestino é preguiçoso, mas não é não. Eu acordo às 6 da manhã, vou para o restaurante, passo o dia todo, saio de lá meia-noite, 1h30. Mas um pirãozinho, realmente, ele dá um conforto na alma, no coração. E eu acredito que pirão de qualquer coisa é bom, né? Pirão de galinha, pirão... Deu um caldo, então esse caldo foi muito fácil. A gente colocou aí cebola, coentro, tomate, tinha uma cenourinha botete, o que tivesse vai botando, e aquele peixe gostoso, e deixou ferver uns 40, 50 minutos. A gente coloca a farinha, como vocês viram, aos poucos. Minha mãe fazia numa panela ao lado com um pouquinho, eu já não tenho muita paciência. Eu prefiro ficar olhando e vendo essa mágica, porque é uma mágica. Agora, se você colocar tudo de uma vez, em pelota ou em borola, acontece todo esse processo. E aí, eu ainda botei um coentrozinho de propósito, que era para dar uma perfumada, e para ficar todo mundo mesmo assim, perguntando, será que é coentro que ele está botando? E é. Eu faço parte de um movimento nacional chamado Viva o Coentro, né? Exatamente, somos todos defensores. E eu estou sempre em fotos com molho de coentro na mão. Tem, inclusive, o negócio é o seguinte, cara, tem uns argumentos, assim, para esses poucos paulistanos que têm preconceito contra o coentro, né, que isso é comida de nordestino. Uhum. E, na verdade, coentro é comida de um nível de abrangência na culinária mundial. Não só a Índia inteira, o Oriente inteiro, como também, eu estive olhando o livro, o mais antigo livro que sobrou da antiguidade, né, da Roma, o livro De Recoquinaria, do Apicius, né? Um livro do século I. Este livro tem 587 receitas, mostrando a riqueza da culinária romana. Muito bem, aí eu fui examinar cada coisa, quais são os temperos mais importantes. É óbvio que sal e pimenta do reino não podia faltar. Mas sabe qual é o terceiro? O terceiro tempero mais presente em todos os pratos da culinária romana de Apicius é o coentro. Coentro, é verdade. Coriandrum. Eu tive uma temporada no Japão, tive 3 viagens ao Japão, que resultou em um livro que eu fiz sobre a cozinha de imigração japonesa, ou seja, quais foram as contribuições. E a minha surpresa no final dessa pesquisa foi que, tanto lá quanto aqui, tinha coentro. E muitas vezes
alguns dos imigrantes, quando chegavam, não sabiam falar e identificaram quiabo aqui que tinha lá. Então, assim, são muitas riquezas que se descobre, talvez com nomes diferentes. E eu descobri que no Japão existiam mais de 7 tipos de qualidades de coentros mais intensos do que o nosso. Ou seja, ia ser um ódio mortal para quem não gosta, que são 7 graus acima da média desse coentro que a gente está acostumado a comer. E na América do Sul e América Central também é uma riqueza, porque os pratos mais saborosos, esses pratos mais molhados, mais ensopados, o coentro que carrega essa riqueza. A semana passada, hoje que dia que é da semana? Quinta ou é sexta? Quinta, né? Eu estava na Colômbia fazendo um jantar já para a Copa do Brasil, um evento chamado Gol do Brasil, e taquei coentro na comida de todo mundo lá. Fiz pirão, fiz moqueca, fiz um monte de coisa. E graças a Deus tinha muito coentro na Colômbia para jogar na comida. Já quase boa noite. Parabéns, professor, parabéns a você. Eu esperei ansiosamente 2 anos por esse encontro, porque na Bienal passada eu fiz um workshop aqui com você, Baião de Doido, lembra? Baião de Doido, é verdade. Baião de Quem preparou foi o Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira. Então, eu me encantei, eu esperei ansiosamente, estou aqui, estou muito feliz por isso. Queria te fazer uma pergunta. Eu sou filha de baiano, estou aqui para ver a filha do Jorge Amado também, sou apaixonada, enfim, Zélia Gattai. Manda bala, para se ver rápido, pra não eu queria te fazer uma pergunta. Eu sou filha de baiano e fui criada pela minha avó, a Dindinha, que fazia beiju de tapioca, desde pequenininha, aqui na Grande São Paulo, onde eu moro. Era beiju, então para mim é natural. Depois, de repente, virou tapioca. Lá na minha cidade, quando eu vou comprar um beiju, um alagoano fala, não, senhora, isso não é beiju, é tapioca. Eu falei, mas tapioca é um derivado da mandioca, que eu saiba. Então, o que é? Beiju ou é tapioca? Já pode levar isso. Na Bahia se fala beiju. Beiju de tapioca. Sim. Muito obrigada. É como estava dizendo o Zusa, que tem uma confusão frequente entre esses termos. Não é verdade. Olha lá, Carlos, se eu estiver errado, você me corrija, porque eu considero o seguinte, já porque eu aprendi lá no Pará, que o beiju pode ser feito da massa da mandioca. Pode. É o beiju mais grosseiro, é aquele mais antigo, mais popular, antigo, entre os índios. Mas exatamente. Grande. Grande, taludo, exatamente. Ele é mais grosso. E, inclusive, é porque mata uma refeição com aquilo, né? Mata uma refeição inteira. A 50 quilômetros de João Pessoa existe uma reserva indígena chamada Baía da Traição. E que eles fazem bijus grandes assim, você não come 30 gramas, você não aguenta. Pois é, exatamente. Então, porque é uma farinha mais grosseira, né? Agora, da mandioca, você extrai a tapioca e faz o beiju dela, que é um beiju mais fininho, menor. Exato. Mas, e que é esse que pegou mais na culinária brasileira, por assim dizer. E esse beiju que a gente vê mais grosseiro, parece até que foi aquele que sobrou da peneira e não passou. Porque agora na Colômbia o que eu achei foi justamente essa farinha mais rústica que não passa na peneira. E eu tive só essa para me virar. Então eu não tive que passar na peneira. Eu bati no liquidificador, depois passei na peneira para empanar o meu bolinho de feijoada, o negão que eu levei para fazer lá. E lá não tinha farinha de mandioca. Olha lá, não é? Colômbia é quase América Central, mas a farinha de mandioca que eu tinha era essa. Já parecia uma farinha torrada grosseira, pedaçuda. E eu lá no liquidificador, 10 quilos de farinha para bater, né? Mas fiz o negão lá. Certo. Né? Então, na verdade, é isso. Quer dizer, esse beiju mais comum que você vai encontrar na culinária brasileira, em restaurante, em boteco, em barraquinha, é o de tapioca mesmo, né? Porque acho que é até mais comercial, mais fácil, mais usual, né? Mais fácil de fazer. Boa tarde, é realmente prazeroso estar aqui nesse momento histórico da culinária, da gastronomia brasileira, e eu não vou resistir, porque é uma inquietação, e já que foi tocado na rainha dourada, além da branca, né, que é o milho, eu, como diferente da colega, eu sou descendente de espanhol, italiano, e assim fui criada em São Paulo. E uma inquietação mesmo, por que é que o espanhol, seria o preconceito mencionado aqui, não adota o milho e leva, e são os italianos a levarem o milho para fazer a polenta, quando na culinária, tanto portuguesa quanto espanhola, eles usavam e usam as sordas e vários angus ou pirão, feito a partir do pão, não é? Para mim, eu não consigo esclarecer esse mistério de um ingrediente tão saboroso e em abundância. É difícil responder, claro que seria melhor se tivesse algum chefe espanhol para falar.
Mas eu posso arriscar um pouco o seguinte, quer dizer, tem outros povos que começaram adotando o milho e pararam por causa de um equívoco básico. Foi do século XVII, os poloneses da região, principalmente da região ocidental da Polônia, descobriram o milho e resolveram plantar milho e perceberam que o milho nascia muito maior abundância e mais facilmente do que o trigo, a cevada, o centeio. E então resolveram eliminar, eliminaram tudo e adotaram só o milho. Aí foi o erro. Porque aqui na América, os índios que comem milho, inclusive os mexicanos que só comem milho para chuchu, sempre o milho é misturado com alguma coisa. Não existe essa de comer o milho puro. Por quê? Porque o milho sozinho tem falta de determinada vitamina. Então o que aconteceu? Eles adotaram só o milho para os camponeses do oeste da Polônia, né? E, coitados dos camponeses, começaram a ficar com moléstias, começaram a ficar doentes, porque não tinha todas as vitaminas necessárias. Aí, então, por burrice, eliminaram o milho. Então, quer dizer, a história do milho na Polônia é isso. Agora, não sei com os espanhóis o que aconteceu. Agora, o que eu posso lhe dizer é que o português, né, não só adotou o milho, como aonde consegue plantar lá em Portugal, ele planta, entendeu? Tem uma pequena produção lá. Eu não sei na Espanha se alguém já tentou plantar qualquer coisa. Agora, tem uma coisa, o espanhol usa sim o milho, mas usa na indústria, na indústria alimentícia, porque aí hoje em dia não existe nenhuma indústria alimentícia do mundo que não use fécula de milho, porque ela é super maleável, fácil de fazer misturas. Essa que pega lá. Bom, mas então só falta a gente falar um pouquinho mais sobre o peixe, né? Isso. Que na verdade é o seguinte, quer dizer, essa coisa de você também preparar o peixe e ir misturando as coisas e fazendo pirão, é um desenvolvimento um pouco posterior da comida indígena, que tinha todos esses ingredientes aí, né? Na verdade, é que normalmente a maior parte dos nossos índios, pelo menos o que nós conhecemos melhor, os relatos de época dos antigos índios Tupi-Guarani e tal, é que eles comiam caldo do peixe, quer dizer, faziam o peixe cozido e a farinha do lado, ao invés de misturar para fazer o pirão, entendeu? Eles normalmente faziam o quê? Come um pedaço ali do peixe cozido e manda a farinha. Manda uma bolota de farinha, né, com a mão, depois morde joga a farinha direto na boca e não cai, e aí morde a pimenta, né? Porque a pimenta é outra coisa. Exato. Eles usavam tudo quanto é tipo de pimenta, mas não faziam molho, né? Foram os africanos que chegaram aí aqui fazendo a pimenta com os molhinhos. Molho, né? Molhinho, misturando, cortando ali uma cebolinha, um alho, fazendo vinagre, não sei o quê, né? Então, quer dizer, tem essa comida que ele está fazendo, qualquer índio podia fazer, porém não faria com todo esse requinte detalhado, que ele, né, o Carlos já é da época já que os portugueses já tinham chegado, né? Já tinha. Ficou lá na Paraíba, na Capitanias Hereditárias, ficou por lá, né? É isso. E nesse elemento do uso de peixe, quer dizer, você acabou tendo o seguinte, quer dizer, na culinária do norte, né, paraense, amazonense, a abundância de pescado faz com que seja, né, uma coisa imprescindível. Você come todo tipo de peixe, em grande quantidade e tal. E tem uma coisa, hoje a gente esquece um pouco, por causa da geladeira. Mas tem que lembrar que até muito recentemente comia-se muito peixe salgado. Entendeu? E o peixe era importante guardar, quer dizer, todo mundo tinha em casa sempre uma reserva de peixe salgado, né? E veja só, até eu estava falando de Ubatuba agora há pouco, né? A colonização do litoral norte de São Paulo se deveu à pesca de tainha, que era salgada. A tainha salgada subia para o Vale do Paraíba e era vendida para São Paulo, para o Rio de Janeiro, etc., para todo lugar. Que é justamente porque o peixe salgado, né, é que era o jeito de conservá-lo. E é engraçado, porque você tem toda uma outra culinária, né, com o peixe salgado. Quer dizer, não é a mesma coisa. Por exemplo, fazer o peixe fresco é de um jeito, por exemplo, o peixe salgado é de outro, né, tem todo um jeito. Então não é, a gente pensa que é só o bacalhau, né, que hoje a gente só come salgado o bacalhau, aqui em São Paulo, hoje em dia. Mas, na verdade, a gente tinha todos, né, tainha, mesmo os peixes pequenos, né, eles salgavam, lambari, não sei o quê, e vendiam.
no mercado. Que é um método de conservação usado na época, né? Exatamente. Porque não tinha a geladeira, né? Na falta de geladeira, né? Tem toda uma culinária de peixe salgado. Agora, na verdade, o conjunto... Como aquela farinha de piracuí, não é? Que tem na Amazonas, não é? É verdade. Que é do Slow Food, né? Que tem essa... Isso mesmo, farinha de piracuí, exatamente. Quer dizer, a farinha moída, com o peixe moído, né, lá dentro, fica uma delícia, né? É uma outra forma de conservação também que se manteve em algumas povoações lá, né? A farinha de piracuí, é verdade. Então, minha gente, agora o negócio é o seguinte, quer dizer, na verdade, muitas influências chegaram ao Brasil e foram se apropriando dessas outras formas de preparo, elaborando, né, misturando, fazendo essa coisa rica que é, por exemplo, a culinária paulista, né, que não existe, mas existe, né? Ninguém fala, o que é a culinária paulista? É pizza? Não. Tem um monte de pratos, na verdade. É esse multiculturalismo, né, que tem nessa nossa culinária. Como essa monte de influências, e como a influência árabe. Aproveitando, vou fazer propaganda no meu livro que está à venda aqui na livraria do Bocato, aqui do lado, que se chama Árabes no Brasil, Cultura e Sabor, que é justamente mostrando uma das particulares influências estrangeiras aqui, que é dos nossos amigos árabes, e contando, tá bom. E tem lá uma porção de histórias e também receitas de chefes consagrados aqui da cidade de São Paulo na comida árabe, né? E aproveitando que já estamos fazendo nossos comerciais, tem também um outro livro que eu acabei de lançar, que é o Frango, História e Gastronomia. Aí você vê, desde a antiguidade até hoje, nós temos como que o frango foi criado, trabalhado, e tem receitas desde os mais antigos livros da antiguidade. Bom, como estamos na Bienal, eu quero saber tanto do Carlos e do Ricardo, quais os livros transformaram o mundo de vocês? Começando com esse aqui. Não sei se você pegou o início da palestra. Esse livro aqui, História da Alimentação no Brasil, é um livro que... Não tem para ninguém, né? Realmente, se tiver que centrar... Começar por ele. É isso aí, né? Quer dizer, um livro Melhor absolutamente leitura. Essencial. Né? Absolutamente essencial. Quer dizer, tem no plano da iniciação à gastronomia, é imprescindível também o livro do Brillat Savarin, né? Fisiologia do Gosto. A Fisiologia do Gosto, de Jean-Anselme Brillat Savarin, um livro que, apesar de ter sido escrito em 1825, é absolutamente atual. É um gênio, um cara conseguiu manter. Assim como esse livro do Cascudo é insuperável, foi escrito há 50 e tantos anos, o do Brillat Savarin foi escrito há 170 e tantos anos e ainda é absolutamente atual, importantíssimo, faz a sua cabeça para a questão gastronômica, entendeu? Então esse é um que eu sempre recomendo. E a minha esposa é nutricionista e fomos falar da mandioca. Fala um pouquinho no microfone, por favor. E claro, por quê? Porque lá eles produziam o trigo, e a gente produzia trigo e batata. Por ser cultura forçada no Brasil, a quantidade de agrotóxico era exagerada, terrível. Terrível. Quem via a produção lá, e a gente fazia, é assustador. E então minha esposa é nutricionista, fomos falar lá da mandioca, e fizemos pães, ela fez pães, bolacha, etc, na colônia. O ponto é o seguinte, que esse pessoal, eles têm o trigo como uma coisa quase que sagrada deles. Eles vieram para o Brasil, a maioria dos italianos, poloneses, alemães suaves, eles vieram numa dificuldade muito grande para o Brasil. Então o trigo para eles é uma, sabe, eu criticava, mas depois parei de criticar em razão disso, que era alguma coisa assim, encarnada nele, sabe? Então isso é uma coisa que a mandioca, para esse pessoal do Sul, é uma questão de mais tempo, mais cultura, mais prática. Claro. Não, paciência. Veja. Eu criticava, eu tinha uma postura crítica com referência a eles. Depois de entendê-los um pouquinho maior, eu percebi que era uma coisa que eles traziam na alma deles.
Não, mas isso está grafado na história da América desde o primeiro contato histórico, que é o de Colombo. O Colombo, na segunda viagem à América, ele já falou, não, daqui a pouco estaremos produzindo o nosso próprio trigo. Escreveu em carta aos seus filhos que não, teremos nosso próprio pão de trigo. E não deu certo, quer dizer, não teve nada. Na verdade, quer dizer, todo o colonizador e o imigrante tem essa coisa do trigo como a cesta básica, porque na cultura deles, nas culturas indo-europeias principalmente, não é? Elas têm o trigo como algo milenar de base da alimentação. Falou em base, falou em pão do quê? De trigo. Né? É isso. Agora, é tal história, porque se fosse mexicano, ou desde o tempo dos astecas, falou em pão, falou em base, falou em quê? Falou em tortilha, né? Falou em pão de milho, não em pão de trigo. Né? Pão de trigo para eles é uma coisa secundária, da menor importância, apesar da presença de espanhóis, entendeu? No México. Mas a imensa maioria da população gosta mesmo do pão de milho. É só um registro, viu, professor? Tá certo. Então, bom, eu espero que vocês, só para finalizar a minha parte, dizer que vocês, a partir de agora, consumam mais farinha para que essa contagem, né, aqui em São Paulo seja... Como São Paulo é grandioso em tudo, né? Comem. Não, mas a gente comer farinha de mandioca, né? Essa especificamente, né? Porque a gente, assim, onde vão encontrar? Todo lugar a gente encontra, né? Como eu falei, a preços acessíveis. E eu sempre imagino que a gente tem que cada vez mais aproveitar e fazer dessas palestras, desses encontros, momentos multiplicadores do crescimento da nossa cozinha brasileira, da qual todos nós fazemos parte, da qual eu fiquei feliz hoje à tarde em compartilhar com vocês. Então, a todos, muito obrigado e agradeço ao Bocato, à Guta, ao professor, não é? Pelo privilégio de estar aqui com vocês. Quem gostou da comida do Carlos Ribeiro, bate palma.